aí, galera, voltamos aqui para mais uma aula, e é a nossa aula de recuperação. E eu lembrei sempre de uma fala sua, que às vezes essa aula de recuperação, às vezes ninguém está acompanhando essa aula. Estamos falando sozinho. Sozinho, né? Ou de repente, né, aconteceu um imprevisto e tem lá 1, 2, 3 alunos acompanhando essa aula. E por isso que a gente preparou esse material para você poder revisar e recuperar aí a sua nota. Certo, professor? Fechou. Vamos lá, que tem muita coisa para mostrar aí para vocês, galera. Vamos lá, aula 23.1 na parada. Vamos lá recuperar a galera. Falamos na unidade 1 sobre teorias demográficas, setores da atividade econômica, globalização, tecnologia da informação e serviços. Muito bem. Bem, na aula 7.1 falamos sobre a teoria de Malthus, teoria neomalthusiana, teoria ecomalthusiana e a teoria reformista. A teoria malthusiana, que obviamente foi feita por Malthus lá na Grã-Bretanha por volta de 1750, tinha pouco mais de... Grã-Bretanha, né, tinha um pouco mais de 5 milhões de habitantes. E em 1840 já eram 10 milhões de habitantes. Meio século depois, já era mais de 20 milhões. Então, essa tendência generalizou-se nos demais países que acompanharam a primeira Revolução Industrial. E aí, Malthus ficou de olho nisso aí, ou seja, muita gente vivendo mais e aumentando a população da Grã-Bretanha, ok? E toda a Europa. Muito bem. Então, Malthus acreditava, né, que a população tinha um potencial de crescimento ilimitado. E a natureza tinha recursos limitados, inclusive e principalmente em relação à alimentação. Produção alimentar, né? Isso mesmo. Então, teoria de Malthus, para ele estava preocupado com o crescimento populacional em relação à questão da produção desse alimento, dos alimentos para prover toda essa população. E ele dizia ainda que o crescimento populacional tinha como regra matemática a PG, que é uma progressão geométrica, e o alimento é em forma de PA. Obviamente, meu querido aluno, que você lembra lá em matemática, uma PA não acompanha uma PG, ok? É muito mais limitada em relação a PG. Então, era essa relação que ele fazia entre população e alimentos. Resumindo, não tinha alimento para todo mundo, segundo a teoria de Malthus, ok? Então, haveria necessidade de alimentos para a população, ok? Fato esse que, inclusive, foi muito polêmico, Rogério, porque Malthus, ele dizia que tinha que controlar, principalmente a população mais pobre. Exatamente. Então, foi uma teoria, como falamos, preconceituosa. É isso? Mais alguma coisa para falar de Malthus? Tranquilo. Então, nós temos uma nova teoria na mesma linhagem de Malthus, né, que é chamada de neomalthusiana, e eles eram favoráveis ao uso de métodos anticoncepcionais e propunham a sua difusão em massa nos países subdesenvolvidos. Novamente, discriminação. Por que só nos países subdesenvolvidos, né? E métodos anticoncepcionais, tinha que controlar, novamente, ter o controle dessa natalidade. Exatamente. Eles falavam que quanto maior o subdesenvolvimento da nação, certamente mais ela cresceria dentro dessa teoria neomalthusiana, por isso que era preciso a intervenção para controlar a natalidade. E além do mais, Rogério, esse aumento dessa população diminuía a renda per capita desse país, nesses países subdesenvolvidos. Portanto, para aumentar a renda dos habitantes, era necessário controlar o crescimento da população. Muito bem. Falamos sobre a ecomalthusiana. Ela defende o controle do crescimento da população e essa defesa é muito relacionada à preservação do meio da natureza. Então, a consequência do crescimento acelerado, os recursos, galera, do planeta não seriam suficientes aí para todos os habitantes. Então, a população ia crescer e, por conta disso, o ser humano, a população, ia gerar grandes impactos ambientais para poder garantir aí a sua necessidade, suprir a sua necessidade. Alguns fatores não são observados pelos ecomalthusianos em sua teoria. Ele falava muito sobre subdesenvolvido, mas os países desenvolvidos são os maiores consumidores de recursos naturais do planeta.
Então, a maior parte dessa teoria era voltada para subdesenvolvidos. E 2, apresenta o menor percentual do crescimento populacional. Lá nos países ricos, né? E, da mesma forma, uma grande agressão ao meio ambiente. Exatamente. Então, por que a preocupação só com os países subdesenvolvidos? Exatamente. Logo, ou seja, resumindo, a natureza não está devastada somente pelo crescimento populacional, mas também por consequência do progresso. Progresso esse que é muito mais visto nos países desenvolvidos. Exatamente. Teoria reformista, críticos da teoria neomalthusiana foram os reformistas. E, segundo eles, a elevada taxa de natalidade não é a causa, mas a consequência do subdesenvolvimento. Então, maior subdesenvolvimento, certamente dentro desse grupo populacional, a gente vai ter elevada taxa de natalidade, de acordo com reformistas. Segundo a teoria, uma população jovem e numerosa, em virtude das elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas consequência do subdesenvolvimento, como falou há pouco. Nos países desenvolvidos, onde o padrão de vida da população é alto, o controle da natalidade ocorre paralelamente à melhoria da qualidade de vida da população e espontaneamente, de uma geração para outra. Ou seja, né, maior desenvolvimento, maior planejamento familiar, a entrada da mulher no mercado de trabalho, busca de qualificação, então isso contribui para a redução da taxa de natalidade. Nos países subdesenvolvidos, qual que era a condição dentro da teoria reformista? Uma população jovem e numerosa se torna empecilho ao desenvolvimento de suas atividades econômicas quando não são realizados investimentos sociais, em especial na educação e na saúde. Temos problemas de natalidade no subdesenvolvido, mas ela não é a causa principal. Então, é essa falta de investimento no campo social, na educação, na saúde, que acaba contribuindo para refletir no elevado número de natalidade. Essa teoria falava isso. Tal situação gera um enorme contingente de mão de obra desqualificada, que ingressa anualmente no mercado de trabalho. Para que a dinâmica demográfica entre em equilíbrio, é necessário enfrentar, em primeiro lugar, as questões sociais e econômicas. Não resolver natalidade, né? Resolver os problemas sociais, da educação e da saúde, do esclarecimento, que certamente isso vai refletir numa menor queda da natalidade. Temos aí a evolução da taxa de fecundidade de 1950, a gente consegue observar até 2010, aí tem uma estimativa até 2050, certo? Então, a gente só observou com o passar do tempo, né, professor Jorge, a queda da taxa da fecundidade. Olha, por exemplo, em 1950, por volta de 5 filhos por mulher. E hoje a gente não tem, como falamos no Brasil, não dá nem 1,7 a média do Brasil. Então, vamos lá para uma questão. Teoria que tenta explicar o atraso dos países subdesenvolvidos. Segundo o elevado crescimento populacional aumentaria a pobreza e levaria este país à miséria. Seria isso a teoria de Malthus? A neomalthusiana? A reformista, ecomalthusiana ou econeomalthusiana? Tranquilo, né? Tranquilo, é a neomalthusiana que explicamos agorinha. Exatamente. Beleza? Agora há pouco. Vamos para aula 10, setores da atividade econômica. O primário está relacionado à agricultura, pecuária e ao extrativismo, que esse extrativismo pode ser o vegetal, animal e mineral. Este setor primário, ele produz a matéria-prima para o abastecimento das indústrias. Beleza? Aí uma vaquinha, coisa linda, inclusive é uma das bases da economia do Brasil, a carne, né? A agropecuária é muito forte no Brasil e também em Rondônia. Exatamente. Mais alguma coisa para falar do setor primário, Rogério? Que envolve, né, o setor agrícola, pecuária, né, esse setor também do extrativismo, como o texto está falando, e ele é base da economia brasileira. Eu falo das grandes exportações, porque é do setor primário que tem aí a produção das commodities. Muito bem. Commodities, não esqueça essa palavra, commodities, não tem muito valor agregado, exatamente. São milhares e milhares de toneladas a um preço menor do que poderia ser se nós vendêssemos produto industrializado. Muito bem. Não tire isso de mente, querido aluno.
Vamos lá, setor secundário. É um setor secundário, como vimos, é o setor da indústria. Ele vai enquadrar a produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, esses bens de consumo que são bens duráveis e não duráveis, construção civil e geração de energia. Então, todas essas atividades compreendem o que chamamos de indústria. O setor em questão atua no processamento da produção do setor primário, então aquela matéria que é retirada lá do setor primário, ela é processada, manipulada e aí torna-se produto industrial. Além de promover a distribuição dos produtos de forma de atacado. Então nós temos aqui uma imagem, só para relembrar, ó, que essa estrutura indústria aí, metalúrgica, a indústria farmacêutica. Também. E além dessas, temos aqui também uma tecnologia que exatamente. Vamos colocar a grande indústria da vez, né? Principalmente das nações desenvolvidas. Exatamente. Inclusive, durante as aulas, Rogério, eu lembrei aos alunos que aqui em cima, ó, essa aqui é uma placa-mãe, tá? Aqui em cima não está o processador. O processador vai aqui, ó. E ele não está aí, mas ele pesa só 5 gramas. No entanto, ele, dependendo da potência dele, pode ser R$1.000. Exatamente. Um processador de 5 gramas. Só para você ter. Ok? Mas nós não sabemos fazer. Então, galera, não esqueçam, um setor industrial forte e com alta tecnologia avançada vai trazer muito mais, vai fortalecer muito mais a economia de um determinado país. Certo. E geralmente os países que estão nesse patamar são os países desenvolvidos. Muito bem. Falamos sobre o setor terciário da economia, que é o setor de serviços e comércio. Vemos aqui um senhor trabalhando. Um advogado. É um advogado. E também a gente observa aqui... Aqui é um advogado e aqui é um encanador, né? Um encanador... Hidráulico, né? É. Hidráulico e ali um rapaz no comércio. Comércio, um vendedor. Então, o setor terciário é composto aí pelo serviços e comércio. Como falamos aí, professores, advogados, profissionais liberais fazem parte do setor terciário. Está diretamente ligado ao comércio varejista. É lá onde nós vamos comprar as coisas. Exatamente. É o setor terciário. Não só o varejista, né? Também o atacado também faz parte aí desse setor de serviço e comércio. Então, temos aqui outra imagem. O terceiro setor, esse terceiro setor já não é o setor terciário. Não, Rogério, só por gentileza, só um minutinho para falar mais. Só relembrando que o setor terciário é o que mais se desenvolve, né, nas principais nações do mundo. É isso mesmo. É o que é o mais forte, porque eles que produzem serviços. Muito bem. É isso? A maior parte da população dos países estão inseridos no setor terciário. Muito bem. Não é na agricultura, não é no primeiro nem no segundo setor. Muito bem. Esse terceiro setor já não está falando ainda dos setores econômicos, mas esse setor envolve as organizações sem fins lucrativos, entre elas organizações não governamentais como ONGs. Então, o terceiro setor não é o setor terciário da economia, não. É justamente esse setor sem fins lucrativos, conhecido como ONGs. Beleza. Já que você falou que isso aqui não é o setor terciário, vale lembrar que o primeiro setor é o governo. Muito bem. O primeiro setor, galera, é o setor público. O segundo é o privado. O primeiro setor não visa lucro. O segundo setor é o setor privado. E esse sim quer dinheiro. O terceiro setor, eles são organizações sem fins lucrativos. Entre elas, as organizações não governamentais, mais conhecido como ONGs. Muito bem. Eles contam com empregados, com a participação voluntária e a filantropia. Filantropia que é ajudar as pessoas, né? Sem ação do governo ou do setor privado na maioria de suas atividades. Hora de recuperar. Vamos lá. Questão 2. Na atualidade, as mudanças climáticas têm sido o assunto recorrente nos debates econômicos internacionais. O clima é determinante para as atividades relacionadas a, alternativa A, extração de recursos minerais, que contempla o setor econômico terciário. B, produção de gêneros alimentícios, que faz parte do setor primário. C, produção de máquinas e equipamentos que compõem o setor secundário. D, atuação de grandes institutos de pesquisas típicas de setor terciário. Ou letra E, implementação de atividades turísticas representativas do setor primário. Vamos lá, né? Marcando a correta aí, ó. Alimentos. Alimentos, com não certeza. É isso? O clima... O arroz, se não tiver água, não tiver chuva, não vai produzir. Não vai produzir nada se não tiver água, se não tiver chuva. Então, o clima é muito importante para o setor primário.
Assim também se for uma seca prolongada. Então, o clima está relacionado diretamente à agricultura. Fechou. Vamos lá. Na aula 11.1 falamos sobre globalização, tecnologia da informação e serviços. Falamos sobre nova economia, turismo e a sua importância, complexidade do espaço turístico e o turismo no Brasil. Beleza. E falamos durante a aula sobre a nova economia, turismo e sua importância, já falamos sobre isso. E a globalização, né? Ela vem provocando mudanças em todos os setores da economia, ok? Eles criaram, essa globalização cria novos ambientes, novas relações de trabalho e novos hábitos de consumo, além de promover uma revolução na maneira de fazer negócios e o modo de vida da sociedade moderna. Então, a nova economia, ela é formada pelas empresas.com, que está envolvido aí com a tecnologia, né? De telecomunicações, informática e internet. É a bola da vez, né, professor? É a bola da vez. Tudo a gente quer agora comprar pela internet, né? Muito bem. É possível atuar em diversos lugares, em diversos setores, sem estar presente fisicamente. Isso que é o .com. Ou seja, o espaço, em certo sentido, em determinadas situações, também se tornou virtual, igual às lojas. Isso mesmo. Beleza? Muito bem. Um exemplo disso são as lojas virtuais. Vamos Exato. Vamos. Então, falamos sobre turismo também, falando sobre a importância do turismo, a evolução do turismo, e a gente sabe que a Europa é a grande área de turismo a nível mundial. E essa também, parte né, azul aqui, galera. Ó. Muito bem. E também a América, mas principalmente a América do Norte, ali como Estados Unidos, né? Grandes áreas, as outras áreas de menor desenvolvimento, como a África e a Ásia, nem sempre são tão procuradas. Principalmente a África, aí, cheia de desafios. Falamos também sobre a questão dos principais países emissores de turistas para o Brasil. Na primeira posição, a gente tem aí a Argentina, Estados Unidos na segunda, depois Chile, Paraguai e alguns países europeus, aí, como Itália, Alemanha, França, Espanha e Reino Unido. Esses aqui são os países que mais recebem turista. O principal, o que mais recebe turista no mundo é a França, né, Rogério? O pessoal pensa que é Estados Unidos, né? Não é. França, em primeiro lugar é a França. Estados Unidos aí está na terceira posição. Terceira posição, perde até para a Espanha. Vamos lá, hora de recuperar. As redes de comunicação nascidas com a informática transferem pacotes digitais de informação, contexto, som e imagem. O trecho acima faz referência a as redes virtuais que são acessadas cotidianamente pelos habitantes de classe média alta de todos os países. B. As novas tecnologias de informação que estão de fato democratizadas e a serviço do conjunto da humanidade. C. A tecnologia de compressão digital que proporciona um aumento assombroso da velocidade da quantidade de informação transmitida. D. Aos sistemas de computadores, telefonia e satélites de comunicação que possibilitam o intercâmbio de informação em tempo real para os países que possuem satélites. Ou letra E. As áreas que dispõem de equipamento moderno de análise de difusão da informação constituem os pontos de acesso, arcos de transmissão e nós, incluindo todos os lugares na era das redes. E aí, Rogério? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos só confirmar logo a resposta correta. Exatamente, a tecnologia de compressão digital, porque a cada dia que passa, Rogério, aumenta a capacidade de transmitir Isso aí. dados. Então, beleza? Galera, fechou, né, professor Jorge? Agora é desejar aí uma boa avaliação para vocês e a gente volta aí no nosso próximo encontro. Valeu! Tchau!